Aleluia! Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém! Deus, vamos ouvir o pastor Miguel. Glória a Deus. Graças a Deus, paz do Senhor. Amém. Prazer estar com o Senhor. Vamos orar, meu Pai. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, tenho certeza que o teu ungido já tem por muitas vezes sido um instrumento teu usado em tuas mãos. E o nosso pedido é que por mais uma vez nesta noite o Senhor me use, coloque a tua palavra em sua boca para que todos nós sejamos edificados, consolados e em tudo fortalecidos pela palavra que eu sei, tua, que virá através do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém me ajuda aqui no pedestal, por favor? Glória a Deus. A Bíblia diz que no copo d'água dá galardão. Eu não quero saber o que dá um pedestal. Se um copo d'água dá galardão, botar o pedestal, não sei o que vai acontecer. Acho que é de ladinho. Isso. Glória a Deus. Deixa eu ajuste aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor Mateus, pastora Edna, obrigado pelo carinho. Poder rever aqui os amigos, né? Todos os que estão aqui. Maestro, Diná, que é uma bênção. Eu vi lá hoje a foto do clipe. Deus é contigo, pai. Jesus. Quando eu falo que cada um clipe tem um maestro, ninguém acredita. Então eu fico muito feliz de poder ver Bruno também, meu amigo. Deus abençoe. Está barbudo. Está virando rabino. Na calção do rabinato. Deus abençoe. Pastor Isaías, São Cleide, Deus abençoe. Minha família linda, pastora Lídia, pastor Roberto. Mamãe que está ali, né, que me adotou também. Eu tenho até hoje o vídeo dela afinando o violão aqui. Muito. Lembra desse? Lembra, Lídia? Glória a Deus. Pensa num lugar bom para adorar esse lugar aqui. Sempre foi. E para mim sempre foi um lugar de muito refúgio. Pastora Mariane, que está lá com a Heleninha. Meu irmão foi tentar pegar a Heleninha no carro, ela deu um grito de guerra e ele fechou a porta. Poder ver o cantor André Fontes, Deus abençoe, prazer revê-la. Acho que ela não vai lembrar por causa de muitas igrejas que já passou, mas ela já teve algumas vezes lá em Nilópolis, Novo Horizonte. Festa de jovem, festa de adolescente. Então é um prazer rever. Deus abençoe sua casa, seu ministério e sua família. Wendel, Deus abençoe. Sua família também, a pastora, que é um vaso na mão do Senhor. Muito feliz de estar aqui. Tá bom? Eu boto o pedestal para ficar mais calmo. Vou usar essa tática aí. Você pode segurar, sabe? Assim você se sente mais seguro. Mateus, obrigado pelo carinho, tá bom? Meu filho, Luiz Davi, que está ali. Papai ama você, tá, meu filho? Vamos para a palavra, irmão? Por favor, abra a Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 12, somente o verso de número 1. Pastor Mateus, eu posso orar depois da leitura? O senhor autoriza? Eu sei que o pastor já orou, mas se o senhor deixar, eu queria só complementar, fazer um acréscimo aqui, né? No que já pediu o pastor pela minha vida. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1. Está na tela, né, irmãos? Vamos orar primeiro? Pai, eu sei que o pastor já orou por mim, me colocou em tuas mãos, mas eu quero aqui agradecer e quero também, Senhor, te pedir que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós viemos de longe, pegando chuva, engarrafamento, e eu não vim aqui passear, Senhor. Isso aqui não é parque de diversão. Não vim comprar, porque isso aqui também não é shopping. Isso aqui é um lugar que nós separamos para te adorar.
lugar onde o Senhor se manifesta quando a igreja se reúne. Pai, eu preciso ouvir o Senhor. Me coloco em tuas mãos. Quero lhe pedir que o Senhor leve agora cativo todo o meu entendimento e que tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco não fuja e que os meus lábios possam proclamar tudo aquilo que o céu tem para falar conosco hoje. Quero lhe falar, como sempre faço, apesar de sermos pentecostais, se nenhuma manifestação dessas que nós estamos acostumados a acontecer, se nenhuma delas for visível, Senhor, mas se nós sairmos daqui com vontade de ser melhores do que entramos, então este culto já valeu a pena. Se nós sairmos daqui depois da bênção apostólica, querendo ser pastores melhores, o culto valeu a pena. Se sairmos daqui querendo ser maridos, mulheres, cônjuges melhores, este culto já valeu a pena. Se sairmos daqui com o desejo de ser pais melhores, patrões, amigos, obreiros, se a gente sair daqui com o desejo de mudar e de se relacionar um pouco mais com o céu, esse culto então valeu a pena. Nós não queremos sair daqui como entramos. Eu quero lhe pedir que a nossa mente sofra uma mudança, porque para isso é a tua palavra, para transformar o nosso entendimento. Que tudo aquilo que foi cauterizado pela religiosidade, tudo aquilo que foi cauterizado por traumas e problemas que vivemos, ou ainda experiências amargas, possa agora ser quebrado pelo poder da palavra e que nós sejamos libertos para poder te adorar. Fala conosco, eu te peço, por favor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diz assim o texto: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, diga comigo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Glória a Deus. Nós sabemos, isso é praticamente de senso comum para aqueles que leem a palavra, que uma das igrejas que mais deu a Paulo dificuldade de gerar mudança e transformação no meio dela foi a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja especial porque essa igreja sabia tratar com as manifestações do Senhor. Os dons de todas as igrejas que Paulo plantou, a igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os 9 dons sendo manifestos. Por esse motivo, Paulo vai gastar um pouco mais de tempo dando orientações a essa igreja, porque ele percebe que ao mesmo tempo que o caminho que a igreja de Corinto trilha é um bom caminho, é um caminho de avivamento, ele também percebe que é um caminho perigoso. O caminho do avivamento, o caminho dos dons, é algo que nós sempre queremos e sempre desejamos. Principalmente porque nós somos pentecostais. E por acreditarmos e abraçarmos esse avivamento, nós sempre tendemos para um culto onde as manifestações de Deus sejam visíveis. E nós, na maioria das vezes, quando nós não vemos aquela efusão, aquele borbulhar do Espírito, geralmente a gente tende a dizer, o culto hoje foi mais ou menos. Paulo sabia desse risco. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que ele tem um cuidado especial. Um dos maiores compêndios de teologia sistemática está dentro da igreja de Corinto. Por exemplo, se você pega o capítulo 10 de Corinto, ele vai falar sobre o batismo. Ele vai explicar no capítulo 10 algumas revelações que a nós ainda estavam ocultas. Por exemplo, ele vai falar sobre o povo de Israel que foi batizado no mar e também pela nuvem. Porque ninguém
pode viver coisas espirituais sem passar por essa aliança do batismo. Ele então vai fazer um paralelo entre a igreja e o povo de Israel, para que a igreja entendesse que o batismo era necessário, para que eles vivessem coisas mais profundas em Deus. A vida cristã tem uma ordem, e Paulo, a partir do capítulo 10, vai traçar essa ordem da vida de quem aceita Jesus. Primeiro ponto, batismo. Capítulo de número 11, que é o capítulo que geralmente nós lemos uma vez por mês nas igrejas, no capítulo 11, principalmente a partir do verso de número 23, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. E ninguém consegue ceiar sem antes passar pelo batismo. No capítulo 10 ele vai dar uma prévia do que é a ceia. Ele vai falar de Cristo também. Mas ele vai abrir de forma mais prática e entendível no capítulo de número 11. E ele não estava lá na ceia. Mas ele diz que o próprio Cristo ensinou, ou seja, ele está dizendo, a chance de eu errar é mínima, porque a fonte que me deu a informação veio direto dela. Tudo muda quando a fonte é direta. Eu não sei se é... Eu sei que vocês já passaram por aquela brincadeira, nos retiros a gente faz muito. Você bota 10 pessoas, aí fala um negócio para um, e quando chega no 10º, você tinha 2 bananas no primeiro, tem 20 no 10º. Se a blusa era amarela no primeiro da informação, no último da informação a blusa ela está roxa. Ficou encardida, mudou de cor. Por quê? Porque o primeiro consegue manter a informação porque ele recebeu da fonte. E não é igual quando você recebe da fonte e quando você recebe de um segundo que já recebeu da fonte. Paulo está dizendo, a informação que eu vou passar, eu vim direto da fonte. Então ele vai dizer assim no verso 23, aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Coisa poderosa é quando a gente consegue dizer como Paulo, eu recebi do Senhor. Coisa boa é receber do Senhor, irmão. É bom receber de um profeta, mas não é igual quando recebemos direto do Senhor. É bom quando um profeta se levanta e é usado por Deus sobre a nossa vida, mas quando vem direto do Senhor, irmão, é diferente. Um dia, um menino que ainda não conhecia Deus estava dormindo. E por 2 vezes Deus chamou o nome dele. E quando o profeta velho entendeu que Deus queria falar com o menino, que era novo, não tinha maturidade, mas tinha um coração puro, ele diz, Samuel, quando ele te chamar, diz assim, fala. Você percebeu? Você percebeu esse texto? Ele é um menino, mas já é servo. O que esse texto comprova para nós, pastor? Que é balela esse negócio de dizer que a idade influencia na nossa vida com Deus. A idade nunca influenciou, porque José era novo, foi visitado por Deus. Davi era novo, foi visitado por Deus. José era novo, foi visitado por Deus. Samuel era novo, foi visitado por Deus. O problema não é a idade, o problema é o nível que essas pessoas têm de desejo por Deus. Porque você encontra gente de 40 que não tem desejo por Deus, enquanto a criança de 5 que vive desejando Deus. Ele falou assim, fala, porque teu servo, ele é só um menino, mas ele entende, eu sou servo. E se eu sou servo, eu vou ouvir. A fonte é importantíssima. Por causa da fonte que Samuel recebeu, no capítulo de número 2, diz assim, ó, e o povo entendeu que Deus era com Samuel. E nenhuma das suas palavras deixou o Senhor cair por terra. Ele ainda não havia sido celebrado como sacerdote, mas por ele receber direto da fonte, o povo entendeu que Deus era com ele. Você percebeu a diferença que faz quando vem direto da fonte? Você percebeu como o povo olha de outro jeito quando a informação vem direto da fonte? O irmão, o livro é bom, eu leio, a enciclopédia é boa, eu leio, o estudo é bom, eu leio, mas nada substitui a fonte. A fonte é a fonte, irmão. Aleluia. Tu pode pegar o conhecimento que quiser, no livro que quiser. Tu vai ler Eusébio de Cesareia, vai ser maravilhoso demais, você vai conhecer muita coisa. Vai ler até Augusto Cury para entender a vida emocional dos profetas e dos homens de Deus. Mas nada vai substituir quando você abrir no Salmo de número 23 e você estiver angustiado e aquilo dizendo, Senhor, aleluia, meu pastor,
assim, ó, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. A gente precisa aprender uma coisa: não ensine aquilo que a fonte não te passou. Só passa o que vem da fonte, não inventa. Irmão, não precisa enfeitar o pavão, a fonte já resolve tudo. Ele está dizendo: eu vou passar o que eu recebi. Quem me deu foi o próprio Senhor. E eu sei que nós temos a ligeira impressão, e é por causa da impressão que a gente vê muita gente fazer coisas erradas em relação ao que eu vou dizer. A gente vê Paulo se converter no capítulo de número 9 e vê ele sendo enviado pela igreja de Antioquia no capítulo de número 13, e por causa desse interino rápido de leitura, nós achamos que aconteceu com Paulo o que aconteceu com quem abriu a igreja na esquina. A gente acha que ele se converteu em janeiro e em dezembro ele estava sendo enviado para fazer a obra de Deus. Isso não funcionou assim. Gálatas capítulo de número 2, Paulo diz que só no deserto, sozinho, foram 3 anos e meio. Só no deserto. Só lá. Fora as surras, tapas, coça, jogado de muro, fora essas coisas todas. Se você pegar tudo isso, são aproximadamente 13 anos e 9 meses, quase 14 anos, até chegar no capítulo de número 14. Capítulo de número 13. Quando acontece algo poderosíssimo, que infelizmente nós não praticamos nos nossos dias. O que? A igreja vai orar para o Espírito Santo confirmar se ele e Barnabé devem ser mesmo enviados para a obra. Infelizmente, qual é a realidade de muitas igrejas que nós conhecemos? Dependendo do dízimo que você tem, você é enviado por 2 semanas. Dependendo do carro que você possui, você é consagrado por 6 meses. Dependendo da casa que você mora, a consagração chega mais rápido ou mais lento. Mas na igreja de Antioquia não tinha isso. A igreja de Antioquia era tão séria, que na Bíblia só tem 2 igrejas que recebem elogio do céu. Uma é Filadélfia e a outra é Antioquia. Não tem mais nenhuma outra. Essas 2 eram o padrão de igreja. O versículo 1 diz assim, ó: e disse o Espírito Santo à igreja: separai para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. E diz a Bíblia que a igreja separou, mas o verso 3 diz assim, ó: e eles, a igreja, jejuando e orando. Olha só, irmão, mesmo depois do Espírito Santo falar através da boca de um profeta ou diretamente com a liderança da igreja, mesmo assim a liderança diz assim: a gente vai orar e vamos jejuar. Olha o cuidado dessa igreja. É por isso que você vê Paulo fazendo o que fez. Paulo não saiu, irmão, igual um desembestado para fazer a obra, não. Paulo saiu debaixo de uma liderança, debaixo de uma responsabilidade, debaixo de uma autorização. Ele não saiu igual um louco, porque Deus se revelou para ele: vou fazer o que quer. Nada disso. Ele está dizendo: eu recebi do Senhor, mas tem alguém que recebeu primeiro, e alguém que recebeu primeiro tem primazia. Eu tenho alguém que me lidera, a igreja me lidera. Isso é outro problema que a gente enfrenta. A pessoa acha que porque recebeu a chamada pode sair fazendo o que quiser. O texto de 1 Samuel 17 é lindo, porque diz assim, ó: depois que Samuel recebeu a unção do azeite, o texto diz: o Espírito do Senhor entrou sobre ele. Aí o texto lá embaixo diz assim, ó: e depois ele voltou para cuidar das poucas ovelhas. Percebeu isso? Ele recebe a unção, mas volta a fazer o que fazia antes. É como se fosse assim: ele recebe a unção para pastorar, mas volta a fazer o que auxiliar de trabalho fazia. Tem gente que é auxiliar, tu coloca ele como diácono, acaba com ele, mata a pessoa. Davi entendeu que não era a hora de reinar, e já que não era a hora, eu vou voltar a fazer a simplicidade daquilo que Deus me chamou. E na simplicidade ele senta no trono, porque ninguém vai sentar no trono com arrogância, só senta no trono com simplicidade. O capítulo 11, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, irmão, ele dá os detalhes de Lucas, de João. Como é que pode sentar lá? A igreja de Corinto estava tendo um problema. Qual é o problema da igreja de Corinto? Eles estavam substituindo a ceia por uma festa normal. O problema do capítulo 11 não é a maneira que nós nos apresentamos na igreja, é a forma que nós ceamos na igreja. O problema lá é que um comia na frente, o outro comia depois, um bebia, o outro se embriagava. E Paulo tem que consertar isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estão transformando a ceia numa festa comum. E Paulo está dizendo: vocês não entenderam nada. Vocês não têm noção do que é a ceia. E Paulo vai escrever assim, ó: examine-se, pois, o homem assim. Paulo vai usar a figura de um médico examinando um paciente. Mas ele vai dizer que essa função cabe a nós, não cabe mais ao outro.
Porque a função de se examinar não cabe a você, cabe àquele que precisa ser examinado, e ele tem que fazer isso. Ele diz: examine o homem a si. Por que, pastor? Eu tenho que me examinar. Porque se alguém se examinar, vai ser injusto com você. Porque não tem ninguém justo. Todo mundo que te examinar vai ser injusto. Então Paulo está dizendo, para não ter problema de alguém te julgar, você se examina a si mesmo. E depois de examinar, você não examinou? Sim ou não? Sim. Você procurou a causa. Qual o problema que está te afastando de Deus? Achou. Aí ele vai dar o remédio. Porque não é assim que o médico faz? O médico te examina e diz assim: ó, pastor, eu descobri o problema, está aqui. Aí, doutor, o que eu vou lá para casa e morre em casa? É isso que ele faz? Não, ele pega um papel, aquela letra que só o sangue de Jesus em aramaico, quando não é hebraico, e o então egípcio. Ele escreve e diz assim: ó, compre que você vai ficar. Paulo fez a mesma coisa. Paulo falou para ele: examinou? Examinou. E agora? Aqui é a receita. O que eu faço agora? Compre o que está dentro dela e come. Ele está dizendo: depois que se examinar, e assim, coma deste, beba deste. Ele não proíbe. Não há proibição. Por que, pastor, não há proibição? Porque não tem ninguém justo. Ele vai falar sobre a ceia. Então ele vai chegar no capítulo de número 12. Porque olha o que vai acontecer. Você já se batizou no capítulo 10, eles entenderam. Você já ceiou no capítulo de número 11, eles também entenderam. Agora ele vai tratar daquilo que está começando a dar problema. Porque depois que você se batiza e depois que você começa a cear, qual é a primeira coisa que você faz? Principalmente os pentecostais. Eles vão buscar hoje? Não. Você fica igual a pipoca dentro da igreja. Toda vigília você está, todo culto você está, né? Você está em tudo. E se você crê no revestimento de poder, você já tem o Espírito Santo dentro de você, você vai querer agora o revestimento sobre você. Porque uma coisa é ter dentro, outra coisa é ter sobre. Até Jesus teve dentro, depois teve sobre. A Bíblia diz, João disse, eu vi o Espírito Santo entrar, chegar sobre ele, repousar sobre ele. Depois ele disse, lá dentro da sinagoga em Belém, ele falou: hoje se cumpre essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Você recebeu o Espírito Santo dentro de você, mas você precisa de um revestimento. Pastor, prova isso, eu te provo. João capítulo de número 20. Eles estão presos dentro da casa de Maria com medo. Jesus aparece para eles. A Bíblia diz que ele dá a paz 3 vezes. Eles ficam atemorizados. Eu não sei como ele passa pela parede. Eu entendo que não tem porta, porque o corpo dele está imortalizado, não está mais sujeito às coisas da terra. Ele passa por dentro da parede, saúda eles. E a Bíblia diz que a partir do verso 21, ele vai assoprar sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles vão receber o Espírito Santo. Depois que eles recebem o Espírito Santo, lá em Atos, capítulo número 1, ele vai dar orientações aos discípulos. Vai dizer assim: ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais. Você percebeu que ele já tem dentro, mas não tem revestimento. E você pode ver que Pedro tem dentro, mas ainda está com medo. Tem o Espírito Santo dentro, mas ainda é frouxo. Mas a Bíblia diz que quando não desce e eles são tomados, diz a Bíblia que Pedro sai. São quantos dentro daquele lugar? Cenáculo, lugar alto. Aproximadamente quantos? Você sabe, irmão? Fala aí que eu sei que tu sabe. Fica com medo não. Aproximadamente quantos? 120, está escrito no texto. Aproximadamente 120. Do lado de fora é a festa do... Você sabe também. Do lado de fora é a festa do Pentecostes. Todos os judeus que foram espalhados pelo mundo estão aonde? Estão lá participando da festa. Então eu posso dizer para você, sem medo de errar, que no mínimo 500 mil judeus tinham ali. No mínimo, para não dizer 1 milhão. Agora, em cima de um prédio tem 120. Do lado de fora tem quase 1 milhão. Quem faz mais barulho? 120 ou 1 milhão? Quem faz mais barulho, irmão? 120 ou 1 milhão? Mas aqui aconteceu o inverso. A Bíblia diz que eles... Lê o texto. Começaram a ouvir que barulho é esse. Porque 120 crentes cheios do Espírito Santo faz mais barulho do que a cidade todinha junto. Nós não precisamos de muito, nós precisamos de alguém cheio. É só você pegar os heróis da fé. Leia a vida de Savonarola, leia a vida de John Wesley, David Copperfield, leia a vida desses homens. Não para que esse negócio de achar que tem que ter 50 para mudar queimado, 200 para mudar queimado. Deus precisa de um cheio dele para mudar a história de queimado. Paulo
vai explicar sobre a ceia. E agora ele vai explicar sobre os dons. Ele vai começar dizendo assim, ó, acerca dos dons. Não quero irmãos. Entenda, irmão. Entenda uma coisa, igreja. O que Paulo está falando é para irmãos. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 15, 58. Ele vai dizer assim, ó, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, existem coisas que estão intrínsecas só para os irmãos. Não tenta passar para quem não é irmão que não vai entender. É para os irmãos. O que Paulo vai explicar é para irmão. Primo não vai conseguir entender. Você vai tentar, e o primo não vai pegar. Você tem que parar de perder tempo, que tem coisas que o céu só revela para os irmãos. Uma vez, os discípulos perguntaram para o Senhor, Senhor, por que tu falas por parábola? Ele diz assim, porque eu não quero que eles entendam, não quero que eles entendam. Porque a vós, a quem? Os irmãos, é dado conhecer os mistérios dos céus. O que Paulo vai falar é um mistério, então ele está dizendo, não é dado a qualquer um. Para de querer perder tempo tentando ensinar para quem não tem o Espírito Santo. Você vai perder tempo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E esse termo aqui, ignorante, nós não podemos confundir com brutalidade. Paulo não está falando de alguém que agride, de alguém que espanca, de alguém que é violento. Paulo está falando de alguém que não domina aquilo que está querendo falar, que não domina aquilo que está querendo discutir. É igual alguém que quer falar de política e pergunta, quem foi o último presidente da República? Eu não sei não. Ele quer discutir política, mas não sabe quando foi o último presidente. Ele quer falar da política de Queimato. Fala assim, qual foi o último prefeito de Queimato? Eu não sei não. Mas como é que ele discute política? É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, acerca do que eu vou explicar a vocês, é só para uma questão que vocês tenham conhecimento. E isso é poderoso. Porque o que Paulo vai fazer aqui é tratar a alma deles. Porque no conhecimento é que a transformação acontece. Jesus disse assim, esse povo está sofrendo. Porque lhe falta conhecimento. O conhecimento é imprescindível para a gente avançar. Então Paulo vai precisar ensinar e explicar acerca dessas coisas. O conhecimento é libertador. O conhecimento é transformador. Eu gosto de pular, profetizar, entregar profecia. Não, eu sou pentecostal desde que nasci. Mas eu não abro mão de um conhecimento transformar a minha alma e a minha mente. Porque é para isso que a gente serve. Não quero que vocês sejam ignorantes. A preocupação de Paulo não é que eles manifestem os dons, é que eles tenham conhecimento antes de lidar com ele. Por que quando você compra um aparelho eletrônico, de cara assim em cima da caixa, ou amarrado assim de frente, vem o quê? O manual. Porque sabe o que o fabricante está dizendo? Eu demorei muito tempo para fazer isso aí. Gastei muito dinheiro com pesquisa. E se você tentar usar isso aí sem ler esse papel aqui, vai dar problema. Tem gente que está com o celular aqui dentro, talvez de 10 mil, não sabe nada que faz. Comprou só porque todo mundo comprou, mas não sabe o que faz. Por quê? Falta. Tem gente que está vivendo um casamento amargurado porque abriu mão de conhecer a beleza do cônjuge, o outro lado do cônjuge, e está sofrendo porque falta. E o conhecimento é importante em todas as áreas da nossa vida. Você não pode abrir mão do conhecimento. Você já percebeu, nós que somos pastores, às vezes a gente fazemos gabinete com alguns casais e a pessoa começa a falar e o outro diz assim, não sabia, dá vontade de falar assim, miserável, tu tá com essa mulher há 20 anos, não sabia que ela gostava disso, é possível? Às vezes você atende um filho, um pai, e o filho vai falar, eu sou assim, e o pai está olhando para a cara dele e falando, mas por que você nunca me falou isso? E o filho pode estar pensando, eu suponho que o filho está pensando, nunca me perguntou, nunca buscou me conhecer. É por isso que o texto diz, buscar-me-eis. Tem que conhecer. O conhecimento é algo que faz a igreja avançar. Jesus, quando falava, eles falavam assim, que homem é esse que fala com autoridade? Irmão, porque coisa é boa é tu ouvir alguém que tem conhecimento.
É ou não é bonito? Não importa se ele é crente, se não é. Uma vez no trabalho eu atendi um rabino, ortodoxo, aquele brabo, todo de preto. Ele sentou, quando ele começou a falar, né, ele era uma fonte. Falei, moço, fala que eu quero ouvir mais. Ele, mas eu não gosto desse negócio de Jesus, não. Eu falei, não tem problema, mas eu gosto. Conta essas coisas que eu quero ouvir. Porque, irmão, a pessoa tem. Você ouviu um professor que não tem conhecimento? Não. Então, o que a gente precisa avaliar aqui? Que Paulo, antes de falar dos 9 dons, das 3 categorias que os 9 dons estão, Paulo vai ensinar eles, Paulo vai falar para eles, Paulo vai dizer, vocês precisam, antes de lidar com isso, ter conhecimento. Antes de fazer qualquer coisa, mexer em qualquer coisa, tocar em qualquer coisa, nós precisamos de conhecimento. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas como? Se ele diz que o povo está sofrendo porque falta conhecimento. Não confunda as coisas. Leia o contexto de Atos para você saber o que é que ele não está levando em conta. Pega uma criança, bota no 10º andar e deixa ela pular para ver se ela não morre. A criança tem conhecimento que está no 10º andar? Não, mas se pular morre? Morre, claro que morre. Porque a falta de conhecimento não vai tirar você das consequências daquilo que você está fazendo. Não é porque não tem conhecimento que não vai pagar. Pega uma arma, fica apertando, mata alguém para você ver. Não vai ser com dor, mas tu vai ficar preso. Porque você matou alguém, assumiu o risco mesmo sem ter conhecimento. Não tem domínio sobre o que está falando. Nós precisamos acordar para isso. Tem muita gente na igreja sofrendo, achando que a falta de conhecimento vai tirar Deus de punir, ou de castigar, ou de colher as consequências daquilo. Não vai. Nós precisamos de conhecimento. Porque só o conhecimento nos faz avançar a um nível maior. E ninguém avança a um nível maior sem conhecimento. O conhecimento vai colocar a igreja num patamar que pouca gente quer viver, chamado maturidade. Paulo escreveu dizendo, quando eu era menino, fazia as coisas. Olha o texto, presta atenção na revelação. Mas assim que me tornei homem, olha o que ele vai dizer, deixei. A decisão de mudar de nível cabe a você e não a Deus. Glória a Deus. Tem gente que não quer avançar. Senhor. Jesus! Oh, aleluia. Aleluia! Deus está te chamando para viver mais algo mais poderoso, mais profundo, maior com Ele. Mas você continua querendo mingau. E Deus está dizendo, com mingau tu não vai aguentar. Eu tenho coisa sólida para te dar. Alimento sólido para te dar. Está na hora de sair do nível da infantilidade. Pastor, se eu vou ficar embora, eu não vou no culto de domingo. Ah, dá um tempo. Tá com 30 anos na igreja, ainda fica magoadinho, chateadinho, já passou disso. Tá na hora de mudar de fase. E você só muda de fase com conhecimento. Paulo disse no capítulo de número 3, eu sei que no meio de vós há dissensões, e também sei que vocês são meninos, e por isso estou dando leite para vocês, não posso dar alimento sólido. Enquanto você se mantém nesse nível de infantilidade, Deus fica impedido de usar você para o que Ele quer, porque você não amadureceu, não avançou. Glória. Meu Deus. Ah, pastor, estou esperando Deus fazer. Vai morrer esperando, coitado. Deus não vai fazer. A posição é tua. Você que tem que sair desse estado de infantilidade. Está na hora de pular. Está na hora de sair. Está na hora de avançar. O pastor quer dar alguma coisa, não pode. A liderança quer fazer alguma coisa, não pode. Porque fica cheio de toque com você. Não sabe onde toca, não sabe o que faz, não sabe como fala. Porque parece que tem 2 anos de igreja, 6 meses de igreja. Está na hora de avançar. Glória a Deus. A gente até entende. Quando você está no início da tua fé, a gente até entende. Não, está novo, está maduro. Mas vai passando o tempo, você fica esperando que a coisa mude. Pastor, o que é um crente carnal? Segundo 1 Coríntios 13, a partir do verso de número 5, um crente carnal é um crente menino. Só isso. Não, pastor, eu aprendi que um crente carnal é um crente que peca. Então todo mundo... Porque todo mundo que peca. Ou tem alguém que não peca? Tem alguém que não peca? Quem não pecou aqui? Meu Pai.
Ele diz lá, eu sei que entre vós a mentira, a fofoca, olha só, tudo coisa de igreja. Eu não estou falando dessa igreja, lá do Japão, aqui. Só lá no Novo Horizonte. Mas meu irmão, é coisa de igreja. Eu quero uniforme verde, eu quero azul, eu quero uniforme rosa. Eu quero não o alface tem que ficar amarelo, não, o tapete tem que ficar verde, a taça tem que ser amarela. Não, mas não sei o que, não, tem que ser viado, tem que ser suco, tem que ser negócio de cor, não, tem que ser pó da morte, tem que ser essas coisas de menino, já viu como é que é menino? Eu tenho uma bebê de 2 anos, a Helena, pode ter 50 bonecas. Se a tua filha pegar a boneca, ela larga as 49 e quer que a tua filha pegue. É coisa de menino. Então Paulo está dizendo assim, ó, vocês só vão amadurecer com... Olha como é que é o início da fé, olha o início da tua fé. Falaram mal de você, falaram alguma coisa que não é verdade, aí no início da fé, no início, eu estou triste, acho que eu vou mudar de igreja. E não adianta mudar não, tá? Que o pai é o mesmo. O que bate aqui, bate lá. Besteira. Maior besteira é mudar de igreja. Por quê? Porque a casa é a mesma. O pai é um só. E os irmãos, todo mundo da família? Vai só ter 2 trabalhos, levar a mudança para lá e depois trazer de volta. Aí você fica assim, olha o início da fé. Não sabia que os crentes eram assim, não. Pensei que a coisa era diferente lá. Que diferente, irmão? Pelo amor de Deus, para a vida. Aqui é a arca, tem de tudo. Tem girafa, tem cobra, tem jacaré, tem todo na arca. Está na arca, meu irmão. Não está no céu ainda. Para que essa ideia que vai chegar na guerra vai encontrar um crente com a rodelazinha na cabeça, branquinha, dançando assim. Isso é coisa de desenho de pica-pau, meu irmão. Cai na realidade aqui, tu vai achar gente quebrado, que está fazendo de tudo para melhorar e andar de fé em fé em Cristo. Aí alguém veio e falou, ao início, pastor, orando, pastor, que eu acho que chegou a minha hora. Posso falar morrer. Minha hora. Tá bom, orou? Orou nada, mentira, tá chateado. Orou nada, uma besteira. Chegou nada. Em vez de falar a verdade, eu recebi, ele tá fumando, né? Tá fumando? Tem que tomar cuidado. Ó, isso é o início da fé. Agora, quando você amadurece, olha quando você amadurece. Você tá na igreja e chega alguém. Menina, fulano falou de você. Eu vou te contar porque tu é minha amiga. Senão eu não te contava não, o diabo. Eu vou te contar porque tu é minha amiga. Olha quando você é maduro. O que ela falou? Ela falou, ei, aquilo ali não é problemático. Deixa que eu falo, eu quero mais cultuar. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Isso aqui é de maduro. Esvaziou a fofoca. Aí a outra que falou fica lá, meu Deus, será que ela vai pedir a carta? Ela vai pedir que ela vai ser consagrada ainda. Para desespero da fofoqueira. Mas quando você amadurece, a fofoca não te tira da igreja, o disse-me-disse não te tira da igreja. Quando você amadurece, no dia que o pastor passa por você e não fala, porque o pastor também se chateia. Tem dia que se eu pudesse eu não ia para a igreja, já falei isso lá, eu ficava em casa com a minha família. Mas tem dia que tem que ir. Quando você quebra um pau com a pastora? Porque não tem casamento perfeito. Tem dia que dá ruim, né? Não sei lá da tua, mano, mas na minha Deus. Aí tu tem que subir e voltar e geralmente ela senta no primeiro banco e fica te olhando assim. E aí, como é que prega? Percebeu, irmão? Não tem esse negócio. Você imagina se quando o pastor Mateus desse uma riscada lá com a pastora e falava, manda alguém dirigir que hoje eu vou ficar em casa. Não, isso não funciona. Com chuva, sem chuva, com cara feia, sem cara feia, com bico, sem bico, tu vai ter que adorar, porque tu é maduro, não é mais menino. Relógio que não para também. Vai pedindo a ré para não gastar de Jesus. E a pastora Maria? Tá aí fora? Eu ia mostrar pra ela aqui, ó. Ó, que chique, mano. Isso é sangue de Noé. Ó, não é pó da morte não, mano.
trouxe água, Deus abençoe na Jesus. Sei que Deus vai fazer, mas olha para cá, ó. Então, a preocupação de Paulo é que eles não sejam ignorantes. Nós precisamos avançar. Você está aí, diga amém? Amém. Entenda isso. Paulo vai falar dos dons. E nós gostamos demais dos dons. Dom é extremamente importante e extremamente útil. O que você precisa entender é que sem eles também você vive normalmente, o que diz os nossos irmãos tradicionais. Só que Paulo vai fazer uma mesclagem, vai dar uma flechada lá na carta que ele escreve aos Gálatas. Ele vai falar de algo que Jesus também falou, no capítulo 15 de João, no verso de número 8. Os dons são importantíssimos. E antes de Paulo falar dos dons, Paulo vai dizer que aquilo tem que ser com conhecimento. Dons é bom? Sim. Com conhecimento é melhor ainda. Só que tem algo mais, não é que é mais poderoso, mas que vai gerar mais impacto. Mas infelizmente é algo que poucos de nós buscamos. Em Gálatas, no capítulo de número 5, verso 12, se eu não me engano, Paulo vai dizer que o fruto. Olha que coisa interessante. O capítulo 12 fala de 9 dons em 3 categorias. Gálatas 5 vai falar de um fruto e de 9 manifestações do fruto. Porque enquanto o que se manifesta nos dons vai mexer na tua alma, o que se manifesta no fruto vai mexer no teu espírito. Você vê pouca gente fazer esse equilíbrio. São 9 dons, mas também são 9 manifestações do fruto. E não são frutos do Espírito, irmão. É o fruto do Espírito. Porque o Espírito só tem um fruto. E esse fruto, segundo a carta de Paulo aos Gálatas, tem 9 manifestações. E a primeira manifestação desse fruto, ele vai falar quando ele diz que nada supera o amor. Ele vai falar que se lá em Coríntios se houver profecia, língua estranha, revelação, se um anjo descer do céu, pode acontecer o que for. Se você não tiver amor, porque se você não tiver isso, nada fica de pé. Porque se você não tiver isso, você não tem fruto. Porque ele diz assim, ó, porque o fruto do Espírito ele vai dizer 9. Eles são importantes para nós, pastor, como dom. São importantes como dom. E por que nós não buscamos tanto? Por um simples motivo. Porque ele não nos evidencia. Ele não nos coloca em evidência. Por que há uma busca desenfreada pelos dons? Hoje, como houve na igreja de Corinto. Porque aquilo bota as pessoas em evidência. Agora, quando você manifesta o fruto, ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém está junto, ninguém está presente. É você e a pessoa, é você e Deus, é você e o inimigo. É por isso que nós nos enganamos tanto. E eu bato de novo na mesma tecla. É preciso ter conhecimento. Para que você não seja enganado. Para que você não seja levado. Então Paulo vai dizer, vocês precisam de conhecimento. E no fruto do Espírito é a mesma coisa. É bom profetizar? É bom, todo mundo é. Por isso que é essa busca por profeta. Tem gente que dorme na casa do profeta. Parece até aquelas coisas do Rock in Rio, que ela chega lá uma semana para pegar o ingresso. Tem gente que fica esperando o profeta chegar ao trabalho. Quando a maior profecia... Quer vida transformada? Avance no conhecimento. Ministre nos dons, isso é maravilhoso, mas não abra mão de nada daquilo que Deus tem preparado para você. Conhecimento é libertador. Os dons são maravilhosos, mas o fruto também é. Enquanto os dons vão tratar daquilo que está fora, os frutos vão tratar daquilo que está dentro. É uma equiparação entre lei e graça. Quer ver um engano, mero engano? O que é muito comum a gente ouvir. Eu queria nascer na época da lei. Era mais fácil. Irmão, tu não sabe o que está falando. Você acha que a lei era mais fácil, a graça é mais difícil. Pastor, por quê?
Porque quando você vivia na lei, a lei só tratava aquilo que todo mundo vê. Você pode ver que todas as sentenças dadas pela lei são sempre aquilo que são praticados fora. A graça sentencia aquilo que está dentro de você. É só lembrar de Jesus lá em Mateus 19, quando vão perguntar ele, Mateus 5, 19 também, quando vão perguntar ele sobre a situação da infidelidade conjugal, ele vai dizer assim, agora que vocês têm o Espírito Santo, não pode nem pensar nisso. Porque na lei só morria se pegasse tocando. Na graça, se pensou, morreu. Já está debaixo de sentença. É mais fácil controlar o comportamento ou a mente, irmão? É lógico que é o comportamento. Não é fácil controlar a nossa mente. A graça veio para te exigir mais. Pelo simples motivo de que na lei ninguém tinha o Espírito Santo. Na graça você tem. Ele dorme com você, levanta com você, vai para a escola com você, vai para a faculdade com você, trabalha com você. Quando você briga, ele está dentro de você. Se você está bem, ele está dentro de você. Se você está mal, ele está dentro de você. Deixa eu dizer um negócio para você. Ele não te abandona. Pastor, nem quando eu brigo, nem quando tu briga. Nem quando eu fico chateado, nem quando eu fico chateado. Ele não te larga. Então, eu já quero caminhar aqui para encerrar dizendo, para nós, porque isso também serve para mim, nós precisamos avançar. Precisamos avançar em conhecimento. São 9 dons, mas também são 9 manifestações do fruto. E é muito mais fácil subir aqui e liberar uma profecia do que chamar alguém e pedir perdão. É muito mais fácil subir aqui e estender a mão e liberar uma palavra profética do que ser longânimo com alguém. E nós gostamos dos holofotes. Você tem um negócio que crente gosta. Eu estava ouvindo um cantor hoje numa determinada rádio. E eu falei com a minha esposa, pastor, percebe umas coisas que eu acho que pouca gente percebe. A mulher entrevistando ele começou a falar, e daqui a pouco ele começou a falar dos eventos que ele fazia. Todos os eventos que ele fazia, ele falou da quantidade de gente que tinha. Eu tive assim, tinha 50 mil pessoas. Eu tive não sei o que tinha 100 e pouca mil pessoas. Eu fui não sei o que tinha 200 mil pessoas. Eu fui não sei o que tinha 100 e pouca. Eu pergunto, mano, quero saber quantas pessoas tinha lá. É vaidade. Talvez ele nem perceba. Nós somos vaidosos. E é por isso que Paulo vai não perder, mas vai gastar mais tempo fazendo com que eles tenham conhecimento acerca daquilo que muitas das vezes nós não controlamos. Que muitas das vezes nós, por falta de conhecimento, não temos domínio. Profecia, revelação, língua estranha. Eu falei lá na igreja terça-feira, eu tive um culto, uma igreja muito grande, ministrando, e teve um profeta antes de mim, e eu lembro que há pouco tempo eu tinha comprado um relógio de marca, e eu percebi que ele largou o meu relógio, e eu percebi que ele percebeu que era novo, e ele fez tudo que tinha que fazer. Daqui a pouco ele falou assim, Farão! Eu falei, vem a bomba. Tu crê que Deus é comigo? Eu creio, né? Deus falou que vai te usar, vai te usar para mim. Deus falou que tu me dá o teu relógio. Eu falei, falou nada para mim não, pastor. Eu falei, pastor, aguenta mais um pouquinho, vou esperar para você falar, que só falou contigo. Eu tô de brincadeira não, irmão. Eu não vou te falar, porque senão tu vai pesquisar e vai achar. Mas eu vi gente dar aliança, dar relógio, dar dinheiro, dar dólar, tudo no altar. O que é isso? Falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz as pessoas fazerem isso. Eu falei para ele, pastor, se Deus mandasse eu te dar, você ia sentar, eu ia botar no seu colo e dar na sua mão. Deus não mandou dar nada. Ele deu uns 5 pulos, umas 10 chiadas. Eu falei, eu vou chapar a mão dele daqui a pouco. Ele ficou sem graça. Ele não imaginou aquela reação. Ele esperou que eu ia dar um relógio para ele, não vou dar nada, e eu vou voltar sem. É bonito, mano. Mas Deus não mandou tu mirar, não. E por que as pessoas caem nessas coisas, pastor? Por falta de... Você sabia que tem um dos 9 dons que hoje, atualmente, a igreja deveria buscar incessantemente? É chamado dom de discernir espíritos.
nós deveríamos buscar isso. Por quê, pastor? Para você saber quando é o Espírito de Deus, para você saber quando é o Espírito do diabo, e o pior, você saber quando é o Espírito do homem. Porque a vovó dizia, pior do que o diabo no homem, é o diabo do homem. Pior do que o diabo no homem, é o diabo do homem. Irmão, eu vejo gente fazer coisas que, às vezes eu penso assim, se eu falar que é o diabo deve ficar assim, não fiz nada. Nem me mexi, ele fez tudo sozinho. Tem uns camaradas aí que exageram na dose. E por que nós caímos nisso? Por falta de conhecimento. Se nós buscarmos, João 15, verso 8, ele diz assim, e vós sereis meus discípulos, quando derem fruto. Ele está falando do Espírito Santo, que ainda não foi revelado aos apóstolos, mas vai ser revelado através da vida de Paulo. Mas ele diz que o conhecimento das pessoas acerca de nós nos dá o título de discípulo quando eles veem em nós, não os dons, mas o fruto. E por que as pessoas hoje ficam medindo quem é de Deus e quem não é de Deus pela postação da voz, pelo jeito que prega, pelo jeito que canta, pelo jeito que entrega a profecia, por todas essas maneiras? Porque não conhece o fruto. E aí nós julgamos por aquela casca que a gente está vendo, e não por aquilo que de fato a pessoa é. Nós tivemos consagração de obreiro no domingo lá. E eu chamei a família. E lá na igreja é assim, se a família não autorizar, não é consagrado. Porque eu lembro ainda jovem, que a esposa de um pastor, eu fui no gabinete acompanhar, e ela disse, na cara do pastor, falou assim, o senhor me consultou para consagrar esse homem? E eu vi ele murchar. Ela falou, o senhor consultou? Ele não consultou a mim. Esse homem é um diabo dentro de casa. Então a mulher peituda que fala, não tem medo não. Eu estava falando para casar lá na igreja um dia desse, eu falei, para as irmãs da igreja, falei, o dia que o teu marido se insinuar a levantar a mão para você, deixa ele chegar e bota 2 peixeiros em cima da mesa. Quando ele chegar e falar, amor, feliz em te ver. Que saudade que eu tava. Vai rolando, irmão, deixa ele tomar banho. Eu duvido que ele dorme. Quero ver se ele dorme. Não bota uma coisinha para ferver. Deixa ela, meu amor, o que é isso? Não, o Espírito Santo mandou eu botar para ferver. Deixa ferver. Não pode queimar, não, ele vai ser salvo antes. Deixa só ferver. Irmão, é engraçado, mas é a verdade. Os dons são manifestos à igreja. Os dons são ornamentos para a igreja, mas não são chaves para reconhecimento. A chave para um reconhecimento de um discípulo de verdade está no fruto e não no dom. É por isso que Paulo, no capítulo 14, vai dar uma nova explicação sobre isso. Ele vai gastar muita escrita para falar sobre isso. Por quê? Para que nós não sejamos tentados a medir a vida espiritual de alguém por causa de um candarábio, por causa de uma batida no chão. Não se mede a vida de ninguém assim. Agora se mede pelo fruto. O quanto perdoa, o quanto ama, o quanto é solícito, o quanto é longânimo, o quanto é compassivo. É aí que você vê um crente de verdade. Não é no dom, porque no dom todo mundo vê, irmão. No dom, irmão, escute, com o microfone na mão, todo mundo é herói. Eu quero ver sem ele. Eu quero ver na fechada do trânsito como é que você faz. Se tu dá um glória a Deus ou chupa um palavrão. Eu quero ver no trabalho como é que você faz. É aí. Jesus falou, quando você manifestar o fruto, então dirão que vocês são meus discípulos. Não se engane. Pastor, pode ficar de pé? Fica de pé, por favor. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vim aqui nessa noite só para dizer para você, dentre muitas coisas dessas, busque o conhecimento o máximo que você puder. Não, eu não vim dizer aqui, e não me leve a mal, que você não deve deixar que o Espírito Santo te use. Deixe que ele te use mesmo.
profetize, interprete línguas, seja avivado, faça tudo isso. Glória! Mas quando o fruto for exigido de você, libere ele também. Quando você for espremido numa prensa, perdoe também, ame também, ajude também. Faça isso também. Eu fecho aqui com o seguinte texto. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nicodemos chama Jesus e vai ver Jesus de madrugada, de noite. E ele diz para Jesus: Mestre, ninguém pode fazer, olha isso, as coisas que tu fazes, se Deus não for. O verbo aqui é fazer, não falar. O que Nicodemos percebeu? Que o que Jesus falava tinha o mesmo peso do que ele fazia. Ele não vai evidenciar a fala de Cristo, porque a fala ele já conhece. Ele vai evidenciar o que Cristo faz. Porque o que nós fazemos tem mais peso do que o que nós falamos. O que nós fazemos pesa mais do que o que falamos. Porque o ditado já diz: as palavras o vento leva, mas o teu comportamento marca a vida de alguém para sempre. Ninguém nunca vai esquecer se você marcar a vida de alguém com uma das manifestações do fruto. Mas Paulo diz: ainda que tenha profecia, ainda que tenha tudo, se não tiver o fruto, nada. Está na hora de, através do conhecimento, a gente fazer mais, falar menos. Jesus disse: continue fazendo o que eles fazem, continue cumprindo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Chamou ele de sepulcro caiado. E o Senhor não te chamou para ser um sepulcro caiado. Deus não me chamou para ser um sepulcro caiado. Deus te chamou para ser um portador de bênção. Deus te chamou para ser um portador de bênção. Deus te chamou para ser uma ponte para levar a gente até Cristo. Deus não te chamou para ser uma parede. Deus não te chamou para ser impedimento. Deus te chamou para ser ponte, para que pessoas alcancem a Cristo e Cristo alcance pessoas através de mim, da minha vida, através da tua vida, através da igreja do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo,